Olá, bebês! Que saudade de vocês! Nesses momentos, nós temos que dar muitas graças por nós termos o privilégio de podermos ainda continuar falando com vocês de forma indireta. E nesse momento, eu gostaria de lembrar vocês que nós precisamos aproveitá-los para que nós possamos lançar um novo olhar para todas as pessoas que estão ao nosso entorno. E dessa forma o isolamento social não será tão pesado, porque nós vamos reaprender a enxergar as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é um momento com problemas muito sérios, as notícias chegam a nos deixar assustados, mas nós temos que aprender a ter paz de espírito, a mantermos os nossos espíritos elevados. E um desses itens seria, assim, exercitar a fé, não? Porque há um livro universal que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Neste momento, nós precisamos exercitá-la e precisamos acreditar que tudo vai correr bem e que essa situação tão triste, pesada, ela se resolverá. Tudo ficará bem no final com a nossa participação. E para mim, como professora, vocês fazem muita falta. Um riso alegre e fácil, as brincadeiras, a alegria espontânea de vocês, para mim, preenche o meu espírito, preenche a minha alma, preenche a minha vida. E estar longe de vocês nesse momento, para mim é muito pesado, porque nunca passei por uma situação desse tipo antes. E gostaria de, nesse momento, lembrar a vocês para praticarem o Carpe Diem. O Carpe Diem é muito mais do que viver o momento. É vivê-lo com inteireza, cada segundo, cada minuto. E esse viver com inteireza não me impede de olhar o futuro, de esperar por um futuro ótimo, excelente, mas tendo a consciência de que o que temos de mais importante é o agora, é este momento. E neste momento, nós precisamos cuidar dos nossos, precisamos olhar para o outro com muito cuidado e com muita solidariedade e principalmente, bebês, olhar para os nossos familiares, para os irmãos, para os pais, para a família de um modo geral, procurando não apenas olhá-los, mas enxergá-los, ir além da aparência, para que vocês possam perceber que pessoas maravilhosas têm cuidado de vocês no dia a dia. E nesse momento, eu gostaria que vocês mantivessem a alegria, que vocês mantivessem a esperança e principalmente exercitassem a tolerância. Porque nós vamos precisar, porque teremos dias longos, semanas longas, e nós é que deveremos fazê-las mais alegres. Nós é que deveremos aproveitá-las de uma forma que, quando tivermos saído de tudo isso, saiamos grandes, saiamos firmes e fortes, saiamos fortalecidos, porque enxergamos muitas coisas que com o dia a dia, na correria, não conseguimos perceber. Mas também, apesar de toda essa situação, a vida continua, ela é uma imposição para todos nós e devemos agradecer pelo privilégio de tê-la, mas nós temos que estudar, não? E a nossa preocupação nesse momento é sobre a matéria de prova, e eu vou dar algumas dicas para vocês, principalmente sobre o livro do bimestre, que são os sermões do Padre Antônio Vieira, da quarta-feira de cinza, né? Em que ele diz que o homem é pó e ao pó ele há de tornar. E gostaria que vocês pesquisassem sobre o Padre Antônio Vieira,
sobre os sermões da quarta-feira de cinza, para que vocês tivessem a ideia de como o padre exorta o homem a ter consciência de que ele é pó. Não para que ele se sinta diminuído, não para dizer que ele não é absolutamente nada, mas para mostrar que quando nós adquirimos a humildade, quando nós aprendemos a ouvir, quando nós aprendemos a enxergar, nós nos tornamos pessoas melhores. Né? E dessa forma, segundo a visão do padre, desse nosso comportamento, dessa nossa posição diante da vida e das pessoas, é que nós teremos garantido ou não o reino de Deus. São sermões que caem na prova da Unicamp, mas são sermões que levam os jovens a pensarem e dessa forma que eles consigam, a cada segundo, perceberem se estão sendo prepotentes, arrogantes, o quanto é necessário a humildade, porque quando nós nos calamos e ouvimos, é quando aprendemos. Então, toda a prova, obviamente, sobre o livro será rodeada por essa frase, não é? O homem é pó e o pó ele há de tornar. E quanto à matéria de literatura sobre o trovadorismo, vocês têm em seus cadernos as anotações sobre o trovadorismo, que foi o primeiro movimento literário de Portugal, e que a poesia era cantada nessa época. Ela era composta por trovadores que mais tarde passaram a ser os nossos poetas, mas naquele momento, né, o trovador cantava a poesia. E por isso nós temos as cantigas de amor, as cantigas de amigo, de escárnio e maldizer. E muitos alunos perguntam por que nós, em pleno século XXI, temos que tomar conhecimento do ano de 1200. Porque a cantiga de amor, por exemplo, era um rei que simplesmente cantava uma mulher idealizada por ele. Ele não podia tocar nessa mulher. Era uma mulher, aquele modelo ideal que vivia na mente do rei. Então eu tinha um trovador, um rei, né? Porque naquela época as pessoas que tinham estudo eram as que tinham uma situação financeira cômoda. Então o rei era um homem que falava como homem para uma mulher que era senhora. Senhora com S maiúsculo, suzerana, uma mulher que detinha o poder. E essa senhora, obviamente, ela não podia ser tocada. Então ele idealizava a mulher perfeita e cantava para ela. Então, o que nós temos aí é a não realização de um amor, por isso a temática é de um amor impossível. Já na cantiga de amigo, nós temos o amigo como amante, que do latim é todo aquele que ama. Então era a moça do povo que falava com a natureza, com as plantas, acompanhada das mães e das amigas, esperando o retorno do namorado que partiu para o serviço militar ou para a guerra. Alguns voltavam e a maioria acabava não retornando. Então, a temática é a saudade do amigo. Agora, nós temos duas outras cantigas, que são cantigas que tecem críticas. Elas são satíricas porque elas mexiam com a nobreza, com os poetas, com as mulheres de uma forma em geral, como em toda a sociedade, aquele teor satírico, debochado, incisivo, criticando o comportamento de todos naquela época, inclusive dos trovadores. Então nós temos a cantiga de escárnio, e essa cantiga, ela não dá nome às personagens, ela tem uma linguagem figurada e ela trabalha assim a crítica de uma forma indireta. A sátira, o deboche é de forma indireta. Enquanto que a cantiga de maldizer, ela vem com nomes. As personagens são citadas, a crítica é aberta e normalmente vem numa linguagem chula, né?
Então, normalmente, os nossos livros, as nossas apostilas, não trabalham assim em profundidade a cantiga de maldizer. Bom, nós temos esse material da prova e vamos parar por aqui. Mais do que isso, mais importante que isso, é que vocês se mantenham calmos, confiantes, com a interioridade em paz e aprendam a viver por etapa, um dia de cada vez. Um beijo para vocês.